Olha, irmãos, quando eu apresento um irmão com carta de mudança ou de outra congregação, eu nunca uso essa expressão, fica à vontade, porque na casa de Deus não é para se ficar à vontade. Na casa de Deus tem que se ficar em reverência, em respeito ao culto, à presença de Deus, nosso Senhor. Sim ou não? Em casa, à vontade, você fica na sua casa, na casa da sogra e assim por diante, né? Mas na casa de Deus, não. Na casa de Deus, não. Ficar à vontade, não. De forma alguma. Nunca use essa expressão. Fica à vontade, irmão. Não, fica à vontade, não. De forma alguma. Fique em reverência, em temor a Deus, cultuando ao Senhor com alegria. Glórias a Jesus. Meus irmãos, feito isso, vamos à ministração da palavra de Deus. Nós temos lido aqui na carta de Tiago, e ele, irmãos, é muito prático nesta epístola, nesta carta. Vamos dizer assim, é o livro de Provérbios no Novo Testamento, porque vocês sabem que o livro de Provérbios são lições práticas do dia a dia da nossa vida. E a epístola de Tiago também é uma carta, é uma epístola de muita praticidade para os nossos irmãos, tanto judeus como também os gentios. Aliás, Deus não faz diferença entre judeu e gentil. Sabe por quê? Na cruz do Calvário, Jesus derrubou a parede de separação. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Então, ele diz aqui, irmãos, bem-aventurado o varão, o homem. E quando se fala de homem aqui, claro, está num sentido genérico, alcançando as nossas irmãs também. Bem-aventurado, feliz, muito mais do que feliz, o varão que sofre a tentação. A tentação aqui, meus amados irmãos, não é do diabo. Essa palavra tentação aqui, irmão, no original, em grego em que foi escrito o Novo Testamento, irmãos, trata-se de provação. Provação. Então podemos ler assim: bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque tentação vem do diabo para nos destruir, para nos fazer pecar, mas a provação que vem de Deus para nós é para o fortalecimento da nossa fé. Glória a Jesus. Então, bem-aventurado o varão que sofre a provação, porque quando for provado, olha aí, quando for provado, receberá a coroa da vida. Glória a Jesus. Ser provado não é fácil, a gente sabe disso. Ser crente, irmãos, enquanto tudo vai bem na vida, é muito bom. Dá glória a Deus, amém, aleluia, graças a Deus. Mas na hora que a provação vem, que Deus nos prova. Deus provou Israel para saber o que havia no coração do povo. É o que está escrito. Nós somos provados por Deus. Deus nos prova. Para quê? Para que amadureçamos na fé. Fiquemos mais maduros na fé, mais seguro, mais crente, mais santo. É verdade. Glórias a Jesus. Já a tentação, irmãos, vem do diabo. Vem do diabo, que é um convite para pecar, enquanto que uma provação é um teste da nossa fé. Então, enquanto o diabo nos tenta para nos jogar na lama, Deus nos prova para que nós cresçamos na fé diante dele. Glórias a Jesus. Quem já não passou aqui por provações? Todos nós.
Já passei por muitas provações. E às vezes a gente pergunta: meu Deus, por quê? Por quê? Você nunca devia perguntar por quê, mas para quê? Sabe por quê? Porque Deus tem bons propósitos para nós. Glórias a Deus. A gente às vezes faz um autoexame e se questiona: meu Deus, por que eu estou passando isso? Por quê? Por que perdi o emprego? Por que estou com enfermidade? Por que meu filho adoeceu? Por que eu sou um homem, sou uma mulher tão dedicado a Deus, na obra do Senhor, e por que me acontece isso? Você não tem explicação. Você não tem explicação. A provação que vem de Deus, você não tem explicação. E aquilo que a gente não pode, irmãos, explicar, faça como o patriarca Jó: ponho a minha mão sobre a minha boca. Não tenho o que dizer, não tenho o que reclamar. Glórias a Jesus. É verdade. Os crentes, irmãos, ou todos nós, sofremos tanto provações que vêm de Deus para o nosso bem, nosso equilíbrio, nossa maturidade, como também, irmãos, nós entendemos quando somos tentados. Quando somos tentados, a tentação vem do diabo. Porque, meus amados irmãos, veja só o que é que Tiago nos diz: ninguém sendo tentado, presta atenção, aqui no hebraico não é provado, aqui é tentação que vem para jogar o crente no chão, para esfriar o crente da sua fé em Cristo Jesus. Ele diz: ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. De Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus nos prova, mas Ele não nos tenta. Deus nos prova pela sua soberana vontade. O diabo é quem nos tenta para nos seduzir e nos levar a pecar. Essa é que é a verdade. Agora, devemos fazer uma análise dos agentes, das tentações. Porque tem muita gente, irmãos, que só coloca a culpa no diabo. Conta-se uma história popular que um homem passou, aí estava lá o diabo chorando. Aí ele olhou assim e disse: por que você está chorando? Ele disse: porque tudo que é mal só diz que fui eu. Mas veja só, irmãos, nós temos uma natureza pecaminosa. Todos nós nascemos no pecado. Todos nós somos descendentes de Adão. Geramos, irmãos, pensamentos na nossa mente carnal, inclinada ao pecado, que isto traz muitos prejuízos, sabe? É aquela natureza carnal, pecaminosa, inclinada mesmo ao pecado. Aí às vezes a pessoa diz: não, foi o diabo. Bom, a gente sabe que a origem do mal, irmãos, foi o diabo. A gente sabe disso. Mas o que acontece é que nós fomos resgatados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe? Hoje, meus amados irmãos, não temos mais aquele domínio do pecado sobre nós. Outrora, diz Paulo, escreve aos Romanos, nós éramos servos do pecado. Éramos servos do pecado. Mas agora fomos feitos servos da justiça em Deus nosso Senhor.
E é o que Paulo diz, que Ele nos transportou, eu e você, pensa agora nisso, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Houve uma mudança na nossa vida. E eu fico pensando e agradecendo a Deus. Meu Deus, que graça maravilhosa. Além do perdão dos meus pecados, a garantia, a certeza da minha salvação, para mim isso já seria tudo, mas ainda acrescentou algo maravilhoso: o Espírito Santo de Deus para nós. Hoje não somos mais guiados pela carne, pelos desejos, pelas concupiscências da carne. Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. É guiado pelo Espírito, não é mais pela natureza velha, a natureza pecaminosa, não. A natureza pecaminosa, irmãos, é essa concupiscência, esse desejo que está latente lá dentro de nós. Nós só vamos ficar livres, irmãos, dessa natureza pecaminosa quando recebermos um corpo glorioso. Glorioso, é verdade. Deus nos libertou da condenação do pecado, sim ou não? É verdade. Deus nos libertou do poder do pecado, sim ou não? Só não nos libertou da presença do pecado. Ainda estamos nessa dimensão humana, e eu digo para vocês que Deus, conforme diz Moisés, puseste os nossos pecados ocultos à luz dos teus olhos, ou do teu rosto, nossos pecados ocultos. Às vezes quando vou dormir, aí faço um exame de consciência. Meu Deus, como foi meu dia? Deus, perdoa meus maus pensamentos, meus pensamentos impuros. Perdoa se eu ofendi algum irmão, se eu ofendi ao meu próximo, me perdoa. Aí acrescento: Senhor, até aqueles pecados ocultos, Senhor, me perdoa também. Glória a Jesus. E Ele, pela sua misericórdia, Ele nos perdoa de todo o pecado. É o que João diz: se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós pecamos, irmãos, por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações e pecamos por omissões também. Sabe? Mas quando confessamos e reconhecemos, porque para Deus nos perdoar, meus amados irmãos, é preciso primeiro reconhecer que pecou. Reconhecer que pecou. Em segundo lugar, é preciso se arrepender. Se arrepender. E em terceiro lugar, é confessar. Você reconhece que pecou, você se arrependeu, aí confessa, aí Deus perdoa todos os pecados. Glórias a Jesus. Tem gente que ainda, irmãos, é crente na igreja salvo, aí fica pensando: ah, meu Deus, lá na minha mocidade eu cometi isso, aquilo, outro, lá na minha juventude eu fiz isso, aquilo, outro. Não fique com sua mente lá para trás, não. No dia que você aceitou Jesus, você vinha com um fardo deste tamanho de pecado, e naquele dia Jesus Cristo disse: tudo está desfeito. Aí você pode dizer alto e bom som: não quero saber quem eu era, quero saber quem eu sou. Glórias a Jesus. Então vem a carne, não é? Que é da nossa mente,
o orgulho, a prostituição, isso vem da mente, sabe? Vem lá de dentro da natureza pecaminosa. Eu já contei uma vez para vocês aqui, vou repetir, talvez muitos não ouviram. Um irmão aqui em Natal foi passando ali perto, naquele tempo era o Castelão, né? Aí tinha aquele ginásio, não tinha um ginásio ali? Ele ia passando, aí tinha uma mulher lá, né? Uma mulher bonita, bem... Aí deu com a mão, ele parou, né? Ela disse, que bom, vamos ali para um motel. Aí ele disse, vamos, só tem a gente aqui, né? Vamos. Aí quando chegou lá na frente, aí o Espírito Santo falou com ele, e ele era um presbítero. Disse, veja o que você vai fazer, você vai sofrer consequências. Aí ele parou o carro e disse, jovem, por favor, desça do carro. Ela disse, o quê? Sim, desça do carro, eu deixo você aqui. E o que foi que aconteceu? Ele disse, não, Deus falou comigo que eu estou errado, e mais importa obedecer a Deus do que a minha natureza carnal. E pronto, abandonou. Isso faz parte da natureza pecaminosa, irmãos. Roubar está lá na... Vocês vejam que o roubo, o furto, irmãos, é na verdade um pecado, é um crime, e está lá na consciência. Porque eu digo para vocês o seguinte, que a lei moral de Deus está na consciência de cada homem, de cada pessoa humana. Por que que quando uma pessoa comete um furto, quando rouba, por que que corre? Por que que vai embora? Por que que não fica ali? Porque ele sabe que fez o que era errado. Ele sabe que fez o que era errado. Então essa natureza, irmãos, se ela não passar pelo processo da regeneração, sabe? E sabe o que é regeneração? Eu vou falar aqui numa linguagem sertaneja, eu conheço muito bem. Lá no sertão tem Tijuaçu. Quem já ouviu falar em Tijuaçu aqui? Em Tijuaçu. Então, irmãos, a gente chama Tijuaçu ou Tejo. Então, amados irmãos, pastor Jonas sabe muito bem, ele conhece bem disso, né? Quando é o período de seca, irmãos, falta de alimento, ele começa a comer a pontazinha da cauda dele. Começa a comer e vai comendo, e a caudazinha vai diminuindo. Aí quando chega o inverno, que já tem comida, já tem água, pronto, tantas coisas, aí pronto, ele deixa de comer a cauda dele, irmãos, e ali entra num processo de regeneração. Um dia lá em casa tinha uma lagartixa que apareceu só com a metade do rabinho. Eu digo, quem foi que fez isso? Aí dias depois, não era que a caudazinha estava bem completa? Houve o quê? Um processo de regeneração. Pois bem, esse processo se realizou na minha e na sua vida também. Nós somos regenerados. Glórias a Deus. Somos novas criaturas. O homem velho, ele morreu. E é o que Paulo diz: nós morremos com Cristo. E como Cristo foi sepultado e ressuscitou, assim nós também ressuscitamos com Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus. Então, mentir vem lá de dentro da velha natureza, né? E deixe-me dizer outra coisa, muito presente hoje, que parece um pecado de estimação. Já ouviram falar em pecado de estimação? É aquele pecado que a pessoa gosta. Por exemplo,
Vou só dar um exemplo. Hoje, com o advento das redes sociais, irmãos, o que tem de crente fofoqueiro? Crente fofoqueiro. E eu pergunto a vocês: fofoca é pecado? É pecado, irmãos. É pecado. Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo mostra exatamente, com muita clareza, esses falatórios profanos. Falatórios profanos são fofocas. E o crente, irmãos, não anda fofocando, não. Nem entre os irmãos, nem tampouco nas redes sociais. Sabe por quê? Porque o velho homem morreu, foi sepultado e agora ressuscitou uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. É verdade. Agora vem outra agente da tentação, que é o mundo. O mundo que nós vivemos. Irmãos, este mundo jaz no maligno. Vocês não queiram saber, é porque espírito não se vê, porque é espírito, não tem corpo. Mas vocês não queiram saber, irmãos, quantos milhões de demônios povoam este planeta. Quantos milhões de demônios povoam este planeta, levando gente a toda sorte de desgraça. Então o mundo, irmãos, ele é fantasioso. Ele quer mostrar que para você o que vale é o status social. Vejo muita gente aí, pastor Reinaldo, se orgulhando, porque no seu Instagram, no seu Facebook, tem 500 mil pessoas compartilhando. Não é, pastor Rubem? Pensando exatamente no estrelismo. Eu digo aos amados irmãos, que nós, aleluia, que estamos aqui esta noite, ou você que está nos assistindo pela transmissão do canal do YouTube, ou mesmo pela Rádio Nordeste Evangélica, nós só temos uma estrela, a brilhante estrela da manhã, Jesus Cristo nosso Senhor. É Ele. Glórias a Deus. Quando chega aqui no púlpito, irmãos, o eu desaparece. Aí Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que deve aparecer, é Cristo que deve ser glorificado. Glórias a Jesus. Aí o mundo oferece aí status social, modas, filosofias, ideologia, poder, riqueza, é tudo isso. E o mundo oferece aí, eu digo para vocês, irmãos, dentro dessa questão de modismos aí, nós estamos vendo claramente com os nossos olhos. São homens aí, irmãos, com cabelos compridos fazendo totó, sabe? Homens aí com tatuagem nos braços, nas pernas, sabe? São mulheres aí, irmãos, que andam de short pelas ruas, sabe? Shorts tão curtos, somente para mostrar uma tatuagem que está de lado na sua coxa. Outras colocam no pescoço, outra coloca na testa, nos braços. Eu estive numa loja aí e a comerciária, ela veio me atender, uma jovem bem simpática. Eu disse: minha filha, eu estou com pena de você. Ela disse: o que foi? Essa tatuagem no seu braço e na sua perna. Ela disse: qual é o problema? Eu disse: o problema é que um dia você vai se arrepender. Vai se arrepender. Você está fazendo isso porque está na moda hoje tudo isso. Mas, meus amados irmãos, deixe-me dizer algo para vocês aqui esta noite, que tem até igrejas ditas evangélicas aí fazendo tatuagem. É verdade, aprovando a tatuagem. Deus falou na sua palavra: não farás marca no teu corpo. O que é o seu corpo? Meu corpo, não importa a idade, é templo e santuário do Espírito Santo de Deus. É verdade. Meu corpo não é para andar segundo os modismos
deste mundo, segundo as suas vaidades. Não, Senhor. Meu corpo é templo, é santuário do Espírito Santo de Deus. Glórias a Jesus. Tanto é que quando o homem vai comprar uma roupa, aí lá vem aquela calça lega, aquela calça apertada. Não, por favor. Aí o atendente diz logo: você é crente, não é? É assim ou não é? Você é crente, não é? A irmã vai comprar um vestido, uma blusa. Quando chega lá vê a vendedora com uma blusa bonita, sem manga. Ela diz: essa não dá para mim não. Dá não, por quê? A senhora é crente, né? Ela diz: sou crente. Não dá. Às vezes até nova, chega lá na boutique, sei lá, aí traz um vestido para ela experimentar, que é um vestido colado no corpo, colado de um jeito que não dá nem para dar uma passada grande. Aí ela diz: não dá para mim esse aqui não. Mas por que ficou tão bonito aí? Você ficou até sensual, de uma forma tão linda. Ela disse: não, minha filha, é porque eu sou crente em Jesus Cristo, meu Senhor. E tem muita gente, irmãos, andando segundo os modismos, as fantasias deste mundo. Nós precisamos entender que Deus olha do céu à terra e vê três povos. Deus vê judeus, gentios e igreja. E eu tenho dito repetidas vezes que só há um povo aqui na terra que fala com o céu, é a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que é que um descrente manda um pedido de oração para cá? Sabe por quê? Porque ele sabe que nós falamos com Deus e o socorro vem de Deus. É verdade. Quantas pessoas descrentes já apareceram até em ciclo de oração, dando testemunho de que estava doente, mandou pedir as orações na igreja, a igreja orou e Jesus chegou com providência na sua vida. Glórias a Deus. Então o mundo é ilusório, irmãos, mas também tem um terceiro agente da tentação. Esse é perigoso. Sabe como é o nome dele? Dragão, antiga serpente, diabo e Satanás. Ele é o chefe deste exército de demônios. Ele é quem dá o comando. Os demônios, irmãos, são anjos caídos, anjos que foram expulsos do céu. E aí deles tão perigosos, irmãos, eu acredito nisso, que estão em prisões, lá no poço do abismo, porque Deus não permitiu que eles ficassem aqui no planeta. E durante, irmãos, o milênio, um anjo do Senhor vai chegar com uma corrente, vai aprisionar Satanás. Satanás vai ser aprisionado e vai ser lançado no poço do abismo. Vai passar 1000 anos lá preso. E Jesus vai reinar um reinado de paz aqui na terra, de muita prosperidade. Então muito cuidado com o diabo. Jesus foi tentado pelo diabo, sim ou não? Foi, porque Jesus não tinha natureza pecaminosa. Jesus não se deixou levar. Quando quiseram fazer de Jesus rei, vamos fazer dele rei, aí Jesus, olha, fugiu do meio deles. Quando alguém quiser colocar você lá em cima do palco e mostrar quem você é, você diga: não, muito obrigado, aqui quem aparece na minha vida é Cristo Jesus, meu Senhor. Jesus foi tentado, o diabo partiu para cima dele para valer. Ele passou 40 dias sem comer, e no fim dos 40 dias teve fome. E o diabo começou a tentar, segundo Lucas, desde o primeiro dia até o 40º dia. Satanás tentando. Satanás diz: você é filho de Deus? Olha, irmãos, essa tentação, ela veio enquanto Jesus Cristo homem, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Ali estava, irmãos, Jesus Cristo em forma humana,
sendo tentado pelo diabo. Você não é o filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães e coma, porque você está com fome. Ora, irmãos, Jesus tinha sido batizado por João Batista, e após o batismo, Jesus fez uma oração, e quando Jesus fez aquela oração, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, e o Pai bradou do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí o diabo agora quis colocar dúvida em Jesus: se tu és o Filho de Deus. Ora, Jesus tinha ouvido lá no Jordão, e ele saiu, irmão, lá do Jordão, levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Foi para lá, foi tentado. Mas ele disse para Satanás: está escrito. É por isso que é bom ler a Bíblia, viu, irmão? Leia a Bíblia todo dia. Tenha um plano de leitura da Bíblia. Leia a Bíblia anualmente. E eu acrescento mais outra coisa: estude a Bíblia. E a terceira coisa, pratique a Bíblia. Porque não adianta você ler a Bíblia, não adianta você estudar a Bíblia, se você não viver o que Deus diz na Bíblia. É isso que Tiago diz: não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Glórias a Deus. Então Jesus Cristo disse: nem só de pão, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, dessa viverá o homem. Glórias a Jesus. É verdade. José foi tentado. José, filho de Jacó, um patriarca. José foi tentado. Ele estava na casa de Potifar. Era o mordomo-mor da casa de Potifar. E a mulher olhou assim para ele, um rapaz bonito, lindo, uma estética que chamava a atenção. Ela disse: oh, venha cá, Potifar é o oficial do rei, ele está trabalhando, venha se deitar comigo aqui na cama. José disse: não. Aí no outro dia: José, não tem ninguém aqui, vamos ali para a cama. José disse: não. E todo dia, irmãos, ele sofria essa tentação. Até que um dia, não tinha nenhum servo em casa, estavam todos no campo trabalhando. Aí a mulher partiu para cima dele: vamos para a cama, vamos nos deitar lá, vamos cometer o sexo. Aí José, sabe o que fez? Jogou a mão dela para trás, correu. Ela ficou com a túnica de José e foi denunciar José perante o seu marido, sob tentativa de estupro. Irmãos, e José foi preso. Mas pastor, como é que pode? Um homem temente a Deus, um homem crente como José, irmãos, venceu todas as tentações da mulher de Potifar e agora foi para a prisão. Irmãos, José foi revelado por Deus naqueles 2 sonhos. Ele viu 12 cestos, aliás, 12 feixes de trigo ou de cevada, estava ali, e o dele se levantava e os 11 se dobravam diante dele. Aí ele contou aos irmãos dizem: você está pensando que a gente vai ser servo de você? Você está enganado, rapaz, acabe com isso. E os irmãos do José o aborreceram, o odiaram. Aí ele teve outro sonho. Irmãos, que a lua estava debaixo de seus pés, uma coroa de 12 estrelas, e contou o sonho até o pai. O pai disse: o que, menino? Você quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos dobrar diante de você? Mas Jacó sabia, irmãos, que Deus tinha segredos na vida de José. Ele sabia disso, sabe por quê? Porque José era um menino, era um rapaz, um adolescente, irmãos, obediente.
Ele trazia as más famas dos seus irmãos e contava a seu pai. E sabe o que acontece? Foi jogado numa cova, não tinha água naquele poço. Os ismaelitas passaram por ali, foi vendido como escravo. Foi como escravo para o mercado para ser vendido. Potifar comprou José, levou para casa. E vendo que tudo quanto José fazia prosperava, promoveu José a mordomo-mó de tudo quanto tinha, exceto a sua mulher. Foi tentado pela mulher, venceu e agora foi para a prisão. E agora? Se fosse um homem maldizente, ele ia dizer: Deus, o que é isso? As revelações que o Senhor me deu, nada está se cumprindo. Estou aqui nessa masmorra. Mas sabe o que acontece, irmãos, para encurtar a história? Aleluia! É que Faraó teve um sonho, 2 sonhos, aliás, e ele procurou um intérprete. E como José tinha interpretado 2 sonhos de 2 servos de Faraó lá na prisão, aí o padeiro disse para Faraó: olha, lá na prisão tem um rapaz lá, que eu e o copeiro, nós contamos o sonho para ele, né? O padeiro foi morto, eu sou o copeiro. Ele disse que eu ia voltar a servir o Senhor, e agora estou aqui. Ele interpreta sonhos. Manda chamar esse rapaz. Aí José tirou as roupas da prisão, fez a barba, ainda bem que não tem nenhum barbudo aqui, né? Fez a barba direitinho e se apresentou a Faraó e deu a interpretação a Faraó, e Faraó promoveu José como governador do Egito. Sabe, irmãos, o diabo nos tenta em todas as áreas da nossa vida. Você não pense que o diabo, ele se cansa, que ele dorme, que ele descansa. Não, o diabo, ele está em plena atuação, atuando direto. Vocês vejam o que está acontecendo aí, quantas mortes, quantos homicídios, quantos crimes. E eu digo para você, o pecado tem se multiplicado tanto sobre este planeta, que Paulo diz que a terra geme, como criação de Deus, esperando a sua restauração. Mas eu digo a vocês, com muita convicção, aleluia, a igreja, que não é uma denominação que eu estou falando, estou falando aqui da igreja de Jesus, está bem pertinho, está chegando a hora, aleluia. O palco para o aparecimento do anticristo já está sendo montado. No parlamento europeu já se pede um governante mundial. No Capitólio lá nos Estados Unidos já estão pedindo um governo mundial, para encontrar saída para as nações, porque os conflitos estão aumentando cada vez mais. Mas eu digo para vocês, o anticristo, ele vai aparecer. É a besta que, segundo a visão de Daniel, a besta que saiu do mar é o anticristo. A besta que saiu da terra é o falso profeta. E olhe que há, meus amados irmãos, primeiro, o dragão, o diabo, a antiga serpente, Satanás. Aí existe o anticristo, o falso profeta e a Babilônia, que é o símbolo da religião falsa. Mas antes, irmãos, que esse quarteto do mal se levante para dominar este mundo por 7 anos, a igreja estará. Eu e você estaremos lá no céu. Glórias a Deus. Você está trabalhando para Jesus? Sim ou não? Pois a recompensa você não vai receber do pastor Martim. A recompensa você não vai receber da diretoria da igreja.
no julgamento da igreja, que não é para condenação, mas é para efeito de galardão, a recompensa você vai receber das mãos do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Depois deste tribunal, já galardoados, enquanto este planeta aqui estará em grande guerra, fome, as pragas, vocês vão ver os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Essas taças já vão ser, irmãos, da ira de Deus na segunda metade da grande tribulação. Nós estaremos recebendo galardão lá no céu, e nós estaremos participando da ceia das bodas do Cordeiro de Deus. Não é algo maravilhoso? Então vale a pena, irmãos, a gente resistir esses agentes da tentação, da carne, do mundo e do diabo. Daniel, segundo o decreto do imperador, irmãos, não era para ele orar não, durante 30 dias não era para ele orar não. Daniel disse: eu passar 30 dias sem orar? Jamais. E tem uma coisa, quando ele orava na sua casa, abria mais a janela para os lados de Jerusalém. E os inimigos foram olhar, aí denunciaram ao rei: ei, olha, o senhor não assinou a lei, e a lei dos medos e persas não podem ser revogadas, o senhor sabe disso. Então o Daniel, que estava orando, fazendo pedido ao Deus dele, deve ser lançado na cova dos leões. Aí o rei ficou penalizado porque gostava muito de Daniel. Mas, como a lei dos medos e persas não podem ser revogadas, aí mandou jogar Daniel lá na cova dos leões. Antes de Daniel chegar lá no fundo da cova, um anjo de Deus já tinha descido e fechado as bocas dos leões. Os leões ficaram só olhando para ele. Aí passou a noite, o rei passou a noite acordado. No outro dia o rei foi lá: Daniel, porventura o Deus a quem tu continuamente serves tenha te livrado da boca dos leões? Aí Daniel responde: Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões, eu estou vivo, glórias a Deus. Aí aqueles inimigos de Daniel, o rei mandou jogar lá dentro. Tem uma coisa, mano, não pisaram nem no chão, porque os leões pegaram logo no ar, estragaram logo tudo. Irmãos, quando a gente se dispõe a servir a Deus, romper exatamente, por exemplo, nosso país tem leis a favor do aborto, tem leis a favor do casamento homoafetivo, tem leis aí, irmãos, aliás, uma decisão da Suprema Corte de que se pode portar até 40 gramas, irmãos, de maconha, e a coisa vai se alastrando por aí, vai crescer. Ninguém, eu não estou dizendo isso para os irmãos, não é para ninguém se entristecer não, ninguém espere dias melhores aqui na terra, porque não virão. Dias melhores aqui na terra não virão. Por isso nós estudamos no trimestre passado o caminho para o céu. Nosso destino final é o céu. Glórias a Jesus. Enquanto o mundo aqui está se apodrecendo no pecado, a igreja deve estar em santidade cada vez mais. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Muitos homens de Deus foram provados: Abraão, Jó, Noemi foi provada também, vocês sabem, estamos estudando este trimestre, muito importante, não é verdade? Davi foi provado, os apóstolos foram provados, enfim, irmãos, todos nós passamos por provas que Deus nos dá, e a gente tem que ser forte e corajoso diante de tudo isso, né? E há alguns tipos de provas que nós passamos aqui, né? Às vezes morre um ente querido da gente, a gente fica triste, fica bem depressivo diante daquele quadro. Morreu meu ente querido, meu parente, meu amigo, né? A doença quando bate a porta, o desânimo às vezes vem diante de circunstâncias adversas, sim ou não?
Quem já não passou por isso? Eu já passei. Minha mãe, aos 49 anos, morreu nos meus braços. 49 anos, morreu nos meus braços. Eu tinha 24 anos. Foi uma dor profunda. Fiquei triste. Já era pastor lá na cidade de Equador, mas algo brotou no meu coração. Deus me falou 4 dias antes, quando eu orava por ela. Deus, minha mãe está em sofrimento. Senhor, tenha misericórdia, seja feita a tua vontade. Aí eu tive uma visão de um monte de uvas tão maduras que o suco estava escorrendo pelo chão. Aí uma voz no meu ouvido disse: o tempo da sua partida é chegado, os dias estão contados. Eu digo, pronto, agora já sei. Aí passou o sábado, o domingo, a segunda, no dia 10 de maio, às 10h10, minha mãe morreu em meus braços. Foi uma dor profunda. Mas eu tenho de que reclamar de Deus? De forma alguma. Foi uma provação muito grande, perdas, dificuldades financeiras. Quem não passa nesta vida? Preocupações e medo, ataques contra os princípios e valores cristãos na família, no casamento e por aí vai. Nós precisamos entender isso, irmãos. Essas coisas nos vêm, abate a gente, mas é tão bom ter amigo. É tão bom chegar um homem de Deus e dizer: não baixa a cabeça, levanta a cabeça, Deus está no controle, a bênção de Deus é sobre a sua vida, glórias a Deus, aleluia. É verdade. Então passamos provações de Deus e tentações da nossa mente pecaminosa, tentações deste mundo que é inimigo de Deus. Sabem disso? Olha o que é que Tiago diz, 4:4. Tiago diz o seguinte: olha, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Se for amigo do mundo, é inimigo de Deus. Se for amigo de Deus, é inimigo do mundo. Porque o mundo jamais vai aceitar a igreja. Jamais. Quando você vê um crente de braços dados com o mundo, quem está errado não é o mundo não, é o crente. É ele que está errado. Porque o mundo, irmãos, disse Jesus, jaz no maligno. E eu vou, porque aí vem o príncipe deste mundo, Satanás. E realmente ele exerce um domínio muito forte aqui. E somos tentados por todos os lados. Mas eu digo para vocês, quando vencemos, atravessamos tudo isso, a nossa fé sobe. Deus nos dá a oportunidade de crescimento. Glórias a Deus. Deus é glorificado na nossa vida. Glórias a Deus, é verdade. Portanto, diz o Senhor a Josué: Josué, sê forte e corajoso. Não tema, Josué. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, jamais te abandonarei. Esta mensagem é para você esta noite. Seja na provação, seja na tentação, Deus está dizendo para você: jamais eu te deixarei, jamais eu te abandonarei.